Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de só olhar para uma parte do corpo, vamos investigar um dos maiores desafios de engenharia que a evolução já resolveu. Como fazer um animal de, sei lá, 70, 80 quilos se equilibrar e se mover com eficiência em só duas pernas. E a história dessa solução, ela tá toda escrita na arquitetura dos nossos ossos, da pelvis até a ponta dos pés. A gente tem aqui um guia anatômico super detalhado e nossa missão é decifrar o projeto por trás da nossa locomoção. Exatamente. E a ideia é pensar em cada osso, cada curva, cada, protuberância, não como um nome para decorar, sabe? Mas como uma solução para um problema. Por que o fêmur tem aquele formato? Por que o pé tem tantos ossinhos? Hoje a gente vai tratar o membro inferior como uma máquina brilhantemente projetada e tentar entender as decisões de design que a natureza tomou ao longo de milhões de anos. É uma investigação sobre a engenharia do movimento. E já começamos com uma pista de que esse design é bem mais complexo do que parece. A maioria de nós pensa no osso do quadril como uma peça única, né? Aham, todo mundo pensa. Mas, na verdade, ele nasce como três ossos separados: o ilho, o isquio e o pubis. E eles se fundem em um só durante o nosso crescimento. Isso já diz muito, né? Não é uma estrutura simples, mas algo montado com um propósito bem específico. Então, vamos começar por essa peça fundamental, o osso do quadril. Ele é a grande central de distribuição, a ponte que conecta o peso do nosso tronco às pernas que vão nos carregar. Como é que funciona essa fusão dos três ossos que você mencionou? Então, essa fusão é a chave de tudo. Imagina ter que criar uma junta que seja, ao mesmo tempo, incrivelmente forte para aguentar todo o seu peso e móvel o suficiente para permitir que você corra, pule, dance. A solução foi essa: unir esses três ossos. O ilho, que é a parte grande e inchada que a gente sente na lateral. Certo. O isquio, que é a base robusta sobre a qual a gente senta. E o pubis, que fecha o anel na frente. Eles se encontram num único ponto. E esse ponto forma uma cavidade funda e perfeita, chamada acetábulo. Acetábulo? É o encaixe de bola e soquete mais seguro do nosso corpo. É onde a cabeça do fêmur se ancora. É como soldar três peças de metal para criar um suporte de motor que não quebra nunca. Faz todo sentido. E quando a gente olha um modelo de esqueleto, a gente vê que esses ossos não são lisos. Eles são cheios de cristas, de pontas, tipo a crista ilíaca que a gente sente na cintura, ou aquele osso pontudo em que a gente senta, a tal da tuberosidade isquiática. Isso. Por que tanta irregularidade? São só imperfeições? Longe disso. Na engenharia do corpo, nada é por acaso. Essas irregularidades são os pontos de ancoragem. São as vigas onde os cabos de aço, que são nossos músculos e tendões, se fixam. Ah, entendi. A crista ilíaca, por exemplo, é o ponto de origem para músculos abdominais e para o glúteo. A tuberosidade isquiática é a âncora para os músculos posteriores da coxa, aqueles que te impulsionam para frente quando você corre. A lógica é: quanto maior e mais forte o músculo, mais robusto e saliente precisa ser o seu ponto de fixação. São como parafusos reforçados segurando uma ponte. Exatamente, essa analogia perfeita. Que incrível! E essa lógica se aplica a tudo? A um nível impressionante. Por exemplo, no isquio existem duas reentrâncias. Parece que alguém deu duas mordidas no osso, sabe? São as incisuras isquiáticas, a maior e a menor. Ok. À primeira vista parecem só vãos, mas quando os ligamentos se esticam sobre elas, esses vãos se transformam em túneis protegidos, os forames. E o que passa por ali? Por ali passa nada menos que o nervo ciático, o maior nervo do corpo. Ou seja, o próprio design do osso cria uma passagem segura para a fiação neurológica essencial do corpo. É arquitetura e urbanismo no mesmo projeto. Ok, se o quadril é essa base de distribuição de força, o próximo passo é o pilar que sustenta tudo, o fêmur. Famoso, né? O osso mais longo e mais forte do corpo, o que torna ele tão especial. Ele é uma obra-prima de resistência. No topo, a gente tem a cabeça esférica que encaixa no acetábulo. Mas o interessante é que ela não se conecta ao resto do osso em linha reta.
Existe um pescoço, o colo do fêmur, que forma um ângulo. Um ângulo. Sim, e esse ângulo é fundamental. Ele posiciona nossas pernas diretamente sobre o corpo. Isso nos dá estabilidade e eficiência para caminhar em pé, algo que muitos outros primatas não têm com a mesma perfeição. E logo abaixo desse colo tem duas protuberâncias enormes, os trocânteres, maior e menor. Imagino que, pela lógica de antes, eles também sejam âncoras musculares, certo? Exato. E são âncoras para alguns dos músculos mais poderosos que a gente tem, os responsáveis por girar e levantar a coxa. Pensa neles como alavancas. Quanto mais distante a alavanca do ponto de rotação, mais força você gera com menos esforço. Entendi. A posição dos trocânteres otimiza a força dos músculos do quadril. Mas a minha parte favorita do design do fêmur está mais para baixo, na parte de trás. Existe uma linha vertical bem áspera, chamada linha áspera. Um nome bem criativo. Parece só uma ranhura no osso. O que ela tem de tão especial? Pensa no fêmur como se fosse uma viga de um prédio. A cada passo, os músculos da coxa o comprimem e tentam curvá-lo, como se você estivesse tentando dobrar um galho. Certo, faz sentido. A linha áspera não é só um lugar para músculos se prenderem. Ela funciona como uma viga de reforço interna, um pilar que corre ao longo do osso para resistir a essa força de flexão. É a solução da engenharia do corpo para um problema de estresse constante que impede que o osso se fatigue e quebre com o uso diário. Uau! Então até uma simples linha tem uma função estrutural gigantesca. E na outra ponta do fêmur, no joelho, a gente tem a patela. Ela parece um escudo solto na frente da articulação. Qual é o papel dela nessa máquina? A patela é um truque de gênio. Ela é o que a gente chama de osso sesamóide, o que significa que ela se forma dentro de um tendão. No caso, o tendão do quadríceps, o grande músculo da frente da coxa. É? Sim. E ela não está ali só para proteger. A função principal dela é atuar como uma polia. Ao deslizar sobre o fêmur, ela afasta o tendão do centro de rotação do joelho. E isso faz o quê? Isso aumenta o braço de alavanca do músculo, o que multiplica a força que o quadríceps consegue gerar para esticar a perna. Sem a patela, a gente precisaria de um músculo muito mais forte para chutar uma bola ou subir escadas. É impressionante a quantidade de nomes e detalhes, sabe? Trocânteres, linha áspera, epicôndilos, cada um com uma função mecânica precisa. Fico imaginando o desafio para um estudante da área da saúde, que precisa não só decorar tudo isso, mas entender como esse sistema todo funciona em conjunto. Deve ser uma avalanche de informação. Com certeza. A memorização é só o primeiro passo, né? A porta de entrada. O verdadeiro aprendizado, o que realmente faz a diferença na prática, é conseguir visualizar essas estruturas em 3 dimensões, é entender como um músculo puxando aquele trocânter específico vai gerar um movimento no quadril ou como uma fratura no colo do fêmur afeta toda a mecânica da perna. É construir um mapa mental dinâmico do corpo humano. E para construir esse mapa, não tem atalho, né? A prática é tudo. É por isso que, para quem está mergulhado nesses estudos e quer se preparar de verdade, consolidar esse conhecimento é o grande desafio. Se você é estudante, entra agora em medicoab.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É a melhor forma de transformar essa avalanche de informações em conhecimento sólido. Ok, então essa força toda desce pelo pilar mestre, o fêmur, e chega ao joelho. A gente esperaria encontrar outro osso gigante para continuar o trabalho, mas em vez disso a perna tem 2 ossos, a tíbia e a fíbula. Por que dividir a carga? Essa é outra solução de design fantástica. A tíbia, o famoso osso da canela, é a verdadeira herdeira da carga. Ela é grande, é robusta e recebe todo o peso que vem do fêmur. E a fíbula? A fíbula, aquele osso mais fino na lateral, quase não participa da sustentação de peso. Aí você poderia pensar, então para que ela serve? Exato. A fíbula é uma especialista. A principal função dela é servir como uma vasta área de superfície para fixação de músculos, especialmente aqueles que controlam os movimentos finos do tornozelo e do pé. E, além disso, a ponta dela forma a parede externa do tornozelo, o maléolo lateral, que é crucial para a estabilidade.
e tem uma membrana super resistente conectando os dois, fazendo com que eles atuem como uma unidade funcional. Ah, então um é o pilar de força e o outro é o centro de controle dos movimentos finos. Interessante. Descendo mais, a gente chega no pé. E aí a complexidade explode. São 26 ossos em cada pé. Por que não uma estrutura única e sólida, tipo um casco? Parece muito mais simples e forte. Seria mais simples, sim, mas seria terrivelmente ineficiente. Um bloco rígido não teria nenhuma capacidade de absorver impacto. Nossa, é verdade. Cada passo seria um choque direto subindo pela sua perna até a coluna. E você não conseguiria andar em um terreno que não fosse perfeitamente plano. A genialidade dos 26 ossos, divididos em tarso, metatarso e falanges, é criar uma estrutura que é, ao mesmo tempo, forte e flexível. É um sistema de suspensão adaptável. E nesse sistema todo, quais são as peças principais? Duas são as estrelas do tarso, a parte de trás do pé. O primeiro é o calcâneo, o osso do calcanhar. Ele é a fundação. É o primeiro a tocar o chão e absorver o impacto inicial. Nele, tem uma pequena saliência curiosa, uma espécie de prateleira óssea chamada sustentáculo do talos. Sustentáculo do talos? Isso. E como o nome já diz, ela ajuda a sustentar o segundo osso-chave, o talos. O talos é tipo o conector universal. Ele se encaixa por baixo da tíbia e da fíbula. E por cima do calcânea, distribuindo o peso do corpo para o resto do pé. É a peça que articula a perna com o pé. É o que permite toda aquela mobilidade incrível do tornozelo. Certo. Então, montamos o quebra-cabeça estrutural. Da conexão com o tronco até a fundação no chão. Agora, como é que essas peças todas dançam juntas? Como essa arquitetura se traduz nos movimentos que a gente faz todo dia? É aí que a mágica acontece. No tornozelo, por exemplo, não é só um movimento de cima para baixo. A gente tem a dorsiflexão, que é levantar a ponta do pé, e a flexão plantar, que é apontar o pé para baixo, tipo uma bailarina. Mas os movimentos cruciais mesmo são a inversão, que é virar a sola do pé para dentro, e a eversão, que é virar para fora. Ah, então é por isso que a gente não torce o tornozelo toda vez que pisa numa pedra ou num buraco na calçada. Exatamente. Esses movimentos são um sistema de ajuste fino do pé. Eles permitem que o pé se adapte instantaneamente a superfícies irregulares, mantendo o nosso equilíbrio. É um sistema de estabilização ativo. E o joelho? Eu sempre pensei nele como uma simples dobradiça, que só dobra e estica. Predominantemente sim. Flexão e extensão são os movimentos principais. Mas, e isso é crucial, existe uma pequena e muito controlada capacidade de rotação quando o joelho está dobrado. Espera, rotação no joelho, isso soa como a receita perfeita para uma lesão. Parece, mas é fundamental para a agilidade. Essa pequena rotação é o que permite que você plante o pé no chão e mude de direção rapidamente enquanto corre, por exemplo. Entendi. É um movimento sutil, mas sem ele a gente seria muito mais robótico. E, finalmente, tem o quadril, que, por ser uma articulação de bola e soquete, é o campeão da liberdade. Ele se move em todos os planos. Para frente e para trás, para os lados, e ainda gira. É o que nos dá aquela passada ampla e poderosa. Então, recapitulando essa nossa investigação, a grande lição parece ser que cada detalhe, desde a fusão de 3 ossos no quadril até a multidão de ossinhos no pé, é uma resposta funcional a um problema mecânico. Não é só um monte de peças, é um sistema totalmente integrado, projetado para suportar peso e permitir um movimento complexo e eficiente. Sem dúvida, o guia nos deu a planta baixa, o mapa estrutural. Mas o mais fascinante é pensar nessas estruturas sob a perspectiva das forças que atuam sobre elas, sabe? Aquela linha áspera no fêmur não é só uma linha. Ela é o resultado direto de milhões de anos de estresse e de flexão a cada passo. A forma sendo esculpida pela função. Exato. E os arcos do pé não são só uma curva bonita. Eles funcionam como um sistema de molas, uma suspensão de feixe de molas, que absorve a energia do impacto no chão e a devolve para te impulsionar no passo seguinte. A forma não apenas segue a função, a forma é esculpida pela função. Isso nos deixa com um pensamento final para explorar. O nosso guia menciona que a posição anatômica natural do osso do quadril, a pelvis, é bem mais inclinada para frente do que a maioria das pessoas imagina.
a gente tende a pensar nela como uma bacia reta, né? Sim, é a imagem que temos. Considerando essa inclinação, como isso pode mudar a nossa percepção sobre a postura correta? Será que, ao tentarmos ficar retinhos, forçando a pelvis para trás, não estamos, na verdade, lutando contra o design do nosso próprio corpo e talvez sobrecarregando a coluna de uma forma que ela não foi projetada para